Quero falar um pouco nessa manhã sobre o perigo e a promessa. Perigo e promessa. Então nós vamos ler, acho que mais ler a Bíblia do que pregar em si, assim, sabe? Ler os textos. Separei alguns textos para a gente estar meditando junto nessa manhã. Porque quantos aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Hein? Acredita mesmo? Tem gente por aí que não está acreditando muito não, né? Mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se nós estudarmos a Bíblia, vamos entender que há um cenário se desenhando diante de nós, pastor Danilo, que nos remete aos últimos dias, aquilo que Deus está fazendo, e a Bíblia vai dizer sobre os sinais desses últimos dias. Mas nós olhamos e entendemos que vivemos dias perigosos. Quem reconhece que vivemos dias perigosos? Amém? Eu reconheço, vivemos dias tensos, estamos vivendo momentos de tensão, dias perigosos. Mas eu quero começar por Apocalipse 12:12, que ele nos dá um pano de fundo, dizendo o seguinte: portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Você tem que entender que o diabo está endemoniado. Entender que o diabo, ele vai fazer de tudo. Olha só, ele conhece o final da história dele. Mas sabe aquele tipo de gente que fala assim: eu vou cair, mas quem eu puder levar comigo, eu vou levar. Eu já sei que eu estou enrolado mesmo, já sei qual é o meu destino. A gente vê isso, né, em vários cenários por aí, né? O que eu puder atrapalhar, o que eu puder interferir, eu vou fazer. E o diabo, ele está cheio de fúria, ele está cheio de sede. Em cima de quem? Em cima de quem está lá fora? Não, em cima de nós. Deixa eu falar uma coisa: quem já está jogando no time dele é menos atacado, porque já escolheu um lado. Então, querido, não espere você que, se você está sendo atacado, você tem que dar glória a Deus. Se você está sendo perseguido, dá glória a Deus, porque você está num outro time. Você já escolheu a quem você pertence. Então o diabo está cheio de fúria, é em cima de você mesmo, para querer minar sua fé, para querer roubar sua esperança, para querer trazer confusão na tua casa, para querer deixar tua mente confusa. É isso, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. E a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, dizendo o seguinte: também sabemos que nos últimos dias virão tempos perigosos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, vai dizer isso, que sabemos que nos últimos dias virão tempos perigosos. Infelizmente, é que muitos não vão conseguir, eu digo isso com tristeza, porque nós podemos constatar isso, que infelizmente muitos não vão conseguir se manter firme nesses últimos dias, porque o próprio Jesus disse, Mateus 24:12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria ou esfriará. Tem pessoas que elas começam a enxergar tanta maldade e se questionam: aonde está Deus no meio dessa maldade? Aonde está Deus no meio disso tudo? Querido, é fácil eu fazer escolhas erradas na vida ou durante uma vida e depois querer apontar e jogar a fatura em cima de Deus. É fácil, a pessoa faz uma vida de escolhas erradas. E na história você vê de homens maus, de pessoas perversas e influenciando sociedade, e as concessões que nós vamos abrindo na nossa vida com o não tem nada a ver, pode isso, pode aquilo. A gente tem que, a Bíblia às vezes ela é para alguns meio antiquada, e a gente vai abrindo, tira a Bíblia das escolas, não é proibido orar agora nas escolas, não pode falar sobre fé, não pode falar sobre aquilo. Então, e aí a maldade vai crescendo e o amor vai esfriando, e muitos querem chegar para Deus: Deus, onde estava tu? E na verdade a pergunta é: onde estava eu?
porque eu me associei com quem eu não me devia associar, porque eu frequentei lugares que eu não devia andar. Né? Foi a mesma pergunta que fizeram para Billy Graham, para a filha do Billy Graham, quando as torres lá de 11 de setembro foram atingidas, que ela, uma repórter lá daquelas TV CNN, não sei, que perguntaram, poxa, onde é que estava Deus quando permitiu que os Estados Unidos passassem por isso? Ela começou, em 1960 e pouco, os Estados Unidos proibiu o ensino da Bíblia nas escolas. E depois, em 1900 e pouco, proibiram de orar nas salas de aulas. Depois, em 1900 e alguma coisa, proibiram os professores cristãos de falarem em sala de aula. Então é o seguinte, nós vamos fazendo as nossas escolas, tirando Deus da nossa vida, e depois, quando algo acontece devido às nossas escolhas, chegamos, Deus, onde estava tu? 2 Tessalonicenses 2,3 vai dizer: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. É realmente uma época que estamos vivendo de perigo espiritual, uma época em que muitos caem e têm perdido a sua fé, e o amor tem esfriado. Muitas pessoas entraram num lugar de desânimo, num lugar de incredulidade. Elas não mudaram de religião, elas até pertencem a alguma igreja, mas deixaram que a frieza as consumisse, deixaram que a incredulidade tomasse conta do coração delas, sabe? Então são dias que o Satanás fica andando ao redor para querer trazer dúvida à nossa mente, para querer fazer a gente recuar, para fazer a gente desistir. Mas aquele que ama a Deus, aquele que já conheceu o sobrenatural, aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele sabe que isso não é a palavra final, esse não é o nosso destino final. Os dias são perigosos, enfrentamos coisas que nunca enfrentamos, travamos batalhas que nunca lutamos, estamos vivendo situações que nunca vivemos antes. Mas por outro lado, eu acredito nas Escrituras, eu acredito e creio que tempos de perigo são tempos de promessa. Tempos de perigo são tempos onde as promessas de Deus precisam saltar aos meus olhos. Tempos de perigo não definem a minha história. Tempos de perigo não significa que eu vou ficar largado e morto no meio do caminho. Não, há uma provisão e há uma previsão de promessas. Toda a história da Bíblia de homens que tiveram promessas, eles primeiro enfrentaram tempos de perigo. Todos os homens na Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, que tiveram promessa, ouviram do próprio Deus, ou através de profetas, eles enfrentaram dias de perigos. Então, eu acredito nas Escrituras. Tem um tempo de perigo, mas há também previsão de grandes promessas. Atos 2,17 vai dizer o quê? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e teus filhos e tuas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. Daniel 11:32, parte B do versículo, vai dizer: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Tem gente aqui que conhece a Deus? Tem povo forte aqui nessa manhã? Se tem, dá glória a Deus. Ei, você vai fazer proezas. O que é isso? Coisas que nunca ninguém fez, viver milagres que nunca ninguém viveu. Deus vai usar as suas mãos, Deus vai usar os seus lábios, Deus vai usar a sua voz, Deus vai usar os seus pés, Deus vai usar a sua mente para fazer coisas que nunca antes foram feitas. Tempos de perigo, a criatividade aflora. Tempos de perigo, Deus se revela como nunca antes. Tempos de perigo, Deus te dá estratégia. Tempos de perigo, Deus te movimenta. Deus faz com que você saia do teu conforto. Uou! Estamos vivendo em tempo de grandes perigos, mas também de uma grande promessa. Sabe, há um declínio acontecendo, infelizmente, de muitos. Há um declínio no amor, há um declínio no compromisso. Muitas pessoas estão esfriando no amor.
esfriando na sua fé, esfriando na certeza de uma vida plena em Cristo, estão esfriando na sua esperança. Há um declínio, sabe? Mas simultâneo a esse declínio, tem um grupo de pessoas que vão esfriar. A Bíblia fala isso, queridos. Agora, não cabe a mim julgar, mas nós enxergamos, nós percebemos pelo Espírito, e às vezes nós vemos com nossos próprios olhos pessoas que vão esfriando na fé. Há um declínio de muitos, mas simultâneo a isso, há um grupo de pessoas que conhecem a Deus intimamente e que são fortes. Há um grupo de pessoas que decidiram servir a Deus independente da circunstância, e aí só vê a sua fé aumentar, e aí vê as proezas acontecerem, e aí começam a surgir os testemunhos, porque decidiram não recuar diante da adversidade, decidiram crer em Deus apesar das circunstâncias, decidiram adorar a Ele apesar da crise, decidiram servir a Ele apesar do perigo, sabe? Meu Deus, é um dia cheio de perigo e de promessas. Agora a decisão é sua, a decisão é minha. Qual dessas circunstâncias governará a minha vida? O perigo ou a promessa? Não vou mandar você falar com o irmão do seu lado, porque não pode. Se bem que marido e mulher pode, né? Diante do perigo e da promessa, quem é que vai dominar você? Você pode ficar paralisado pelo perigo. Eu vi nesses dias, tem pessoas que até hoje estão com medo de sair de casa. Eu acho isso um absurdo para um crente, na boa. Não estou assim. Eu entendo pessoas que estão no grupo de risco, pessoas que, tudo bem, mas tem gente que entrou na caverna do medo. Estão paralisados pelo perigo. Imagina esses homens e mulheres vivendo na época de Davi, vivendo numa época das lutas que Israel tinha que enfrentar. Vivendo numa igreja perseguida. Queria ver, é isso que eu falo, tem gente que na China não sobreviveria um dia sendo crente. Eu digo, Covid na China, né? China cheia de coisa, a perseguição, é a igreja que mais cresce no mundo, é o lugar onde é mais perseguida. Você vê que todo mundo falando de Covid, mas o governo chinês derrubando cruz, fechando igreja, torturando missionário, e isso a mídia não fala. Isso a mídia não fala. Eles aproveitaram que está todo mundo olhando para um vírus, vamos acabar com os cristãos, vamos detonar com o cristão, mas é massa de pão, quanto mais bate, mais cresce, mais bate, mais cresce. Então é o seguinte, IPAM, nós não temos espírito de covardia, e isso não é irresponsabilidade, eu sou responsável, mas eu não vou deixar de que o medo, de que o perigo abafe a minha fé. Sai da toca. Nada termina, só termina quando Deus diz acabou. Eu lembro do acidente da TAM, de avião. Lembra aquele avião, aquela tragédia terrível em São Paulo? Foi no mês de junho, eu lembro que era perto do meu aniversário, que o avião varou da pista, pegou um prédio. Acho que foi foi um outro voo da TAM, dois voos da TAM caiu. Um que veio de Porto Alegre e outro que caiu em São Paulo de dia. Em Osasco. Que um cara que perdeu o voo, que estava no trânsito, morreu do acidente. Querido, quando chega a tua hora, tu pode estar trancado dentro do teu quarto, embaixo da tua cama. Se chegar a tua hora, quando se fizer chamada, se tocar trombeta para você, você fala, eu não vou na viagem porque eu tenho medo de avião. O avião te acha, eu não vou na viagem. Querido, é o seguinte, quando chega a hora, Deus chama. Então para de ser covarde, ficar com medo e ficar preso pelo perigo, porque se há promessa, Deus vai te manter vivo no meio da pandemia, no meio do caos, no meio disso tudo. Deus está te mantendo vivo entre o perigo e a promessa. Ei! Sabe quem tem medo? Quem esqueceu que tem promessa. Quem esqueceu que tem promessa, ele fica escravo do medo.
Quem esqueceu que tem promessa? Oh, meu Deus do céu, eu consigo, sabe? Eu estou de pé. Quem pode se alegrar e dizer eu estou vivo? Não quer dizer que eu estou imune. Eu estou vivo. E há uma promessa. E há uma promessa sobre minha vida. Sabe, eu consigo me esconder e tentar me esconder do pecado que me rodeia, ou eu posso ir ao mundo inteiro com plena confiança, sabe, para dizer a minha voz e dizer o seguinte: há um evangelho, há um reino, há um Deus que cura, que salva, que restaura, e eu não vou ficar encolhido e refém do perigo. O perigo é real, não estou dizendo que ele não existe. Diga comigo, o perigo existe. Mas a promessa de Deus é mais real ainda. O perigo é real, mas a promessa de Deus é mais real ainda. A questão é, onde está o seu foco? No perigo ou na promessa? Davi não recuou diante dos perigos. Davi teve que enfrentar a caverna, enfrentar exército, enfrentar opositores, sabe, fugir de Saul, era um perigo constante, mas havia uma promessa, um dia de grande perigo. Deus nos dá uma oportunidade imensa. Você conhece a lei de Newton, que vai dizer que para toda ação há uma reação igual e oposta, mas é o seguinte, a lei de Deus é mais ou menos assim: para cada uma das ações de Satanás, Deus produz uma reação oposta e maior. Deus produz uma reação oposta e maior. E eu vou provar para você. Olha aqui, Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outras versões mais tradicionais, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Satanás envia o pecado para destruir, mas onde quer que o pecado atue, a graça de Deus se faz muito mais real, muito mais presente. Calma, João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tudo que Deus faz é sempre maior. Tudo que Deus tem para mim é bem maior. É bem melhor, é bem maior, né? Em troco. Bem melhor. Então, Satanás trouxe morte e destruição à humanidade, mas Deus trouxe vida, e isso em abundância. Porque Deus sempre nos surpreende. Deus sempre vai além. Deuteronômio 28:7. O Senhor fará com que os teus inimigos que se levantaram contra ti sejam feridos diante do seu rosto, sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O inimigo lança um ataque de uma maneira, mas Deus envia libertação de 7 maneiras. Você não entendeu? O inimigo envia de 1, Deus envia de 7. Ele veio por 1, por 7 eles vão ter que sair, por 7 eles vão ter que fugir. Ah, diabo, acha um caminho, mas você vai ter que recuar. Você veio por 1 e Deus está enviando livramento por 7 caminhos. Quem está comigo nessa manhã aí, meu Deus? Meu Deus, Isaías 59:11. Assim temerão o nome do Senhor desde o ocidente, e a sua glória desde o nascer do sol. Quando o inimigo entrar como um dilúvio, o Espírito do Senhor elevará um estandarte contra ela. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu fui estudar esse texto ontem e vi que, de acordo com a maioria, com os originais, essa vírgula foi colocada no lugar errado, pastor Léo. O texto certo seria: assim temerão o nome do Senhor desde o ocidente, e a sua glória desde o nascer do sol. Quando o inimigo entrar, vírgula, como um dilúvio, o Espírito do Senhor elevará um estandarte contra ele. Quando o inimigo entrar, Deus vem com a força dobrada, Deus vem com unção dobrada, Deus vem com livramento dobrada. Oh, querida, era para você estar glorificando a Deus nessa hora, porque o inimigo acha que tem vantagem sobre a tua vida. Eu quero repetir algo para você aqui, presta atenção.
Ter vantagem não significa ter vitória. Sair na frente não significa dizer que você ganhou ou que ele ganhou. Ele pode ter tido alguma vantagem, mas não terminou. Vantagem não é vitória. O diabo foi lançado na terra primeiro. E ele ficou atazanando por 3.000 anos, quase 4.000 anos, perturbando. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, lá ele tentou Jesus. Ele foi conversar com Deus a respeito de Jó. Ele foi falar a respeito dos discípulos, para passar os discípulos na peneira. Estava de olho em Pedro. E ele vai ali dias e dias, mas em 3 dias. Jesus só precisou de 3 dias. O diabo ficou 3.000 anos. Jesus precisou de 3 dias. Você não entendeu? 3.000 anos em 3 dias. 3.000 anos em 3 dias. Ele foi crucificado, colocado no túmulo, mas no 3º dia, ele ressuscitou. Por isso que eu falo, ter vantagem não é ter vitória. Sair na frente não significa que é vencedor. Há uma promessa para o povo de Deus. Há uma promessa para a tua vida. Ainda que o diabo ache que tenha ganhado uma vantagem, a vitória pertence ao povo de Deus. Lucas 10:19 vai dizer: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de maneira alguma, vos fará dano. Eu quero que você note algumas coisas aqui que são incríveis aqui. Jesus disse: eu não estou negando que o inimigo tenha poder. Ele fala do poder do inimigo. Serpente é algo venenoso. Escorpião tem veneno, mata também. E ele está dizendo aqui: não estou negando isso, está tudo aí. E ele quer devorar quem ele puder. Ele quer paralisar quem ele puder. Mas Jesus está chegando, ele fala para você o seguinte: eu estou dando a você um poder superior ao dele. Você não entendeu? Jesus disse: eu te dou poder. Peraí, tem crente que não entende. Para pisar na serpente, para pisar no escorpião, e ainda mais, sobre todo o poder do inimigo. Tem crente que não tomou posse disso aqui, então acha que o diabo faz o que quer. Você precisa tomar posse da autoridade que Deus te deu. Se vestir da autoridade que Deus te deu. Jesus está dizendo: eu estou levando em consideração todo o poder que o inimigo tem, só que eu te dou um poder maior ainda. É isso que ele está dizendo. Eu te dou um poder maior ainda. Eu estou te dando um poder que excede a todo o poder do inimigo. Agora, quem crê vive, quem não crê se esconde. Lembra, queridos, maior é o que está em nós. Quem crê nisso? Ou você só crê na hora que você canta? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente precisa crer nisso, nessas verdades. O perigo está aí. Repita comigo: o perigo está aí. Mas a promessa é maior. Lucas 24:49: eis que vos envio a promessa de meu Pai, mas permanecereis na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido do poder. Atos 1:8: mas depois que o Espírito Santo vier sobre vós, recebereis poder, e sereis testemunhas para mim em Jerusalém, e em toda a Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. O que transforma o perigo em promessa? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo transforma o perigo em promessa. O poder do Espírito Santo, ou melhor, te faz encarar
encarar, te faz seguir em frente, te tira do lugar da paralisia, te tira do lugar do medo. É por isso que essa geração precisa ser cheia do Espírito Santo, precisa conhecer o Espírito Santo, não apenas as canções, não apenas sentir arrepios, mas ter uma vida encharcada, embranhada, embriagada pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que te dá poder para resistir o dia mau, é o Espírito Santo que te dá discernimento para poder entender o que é de Deus e o que não é de Deus, e aí você não precisa ficar dependente de gurus gospels do YouTube. Conhecer o Espírito Santo. Meu Deus, numa sociedade onde o pecado é abundante, somos bombardeados de todos os lados, nossos filhos bombardeados, televisão, internet, por todos os lados, sujeira, violência, tudo que é contra Deus. E aí nós chegamos aqui quando Paulo disse para Timóteo lá, na segunda carta, no capítulo 3, de 1 a 5, saiba disto, vê se você vê alguma, se há alguma coincidência com os nossos dias atuais. Paulo, trocando a ideia com Timóteo, mandando a carta para Timóteo, Paulo já estava na sua de partida para a glória, e ele escreve, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Eu acho que você precisa começar a fazer uma lista. Eu vou fazer uma mensagem chamada A Lista. Eu preciso repetir esse texto. Talvez é uma autoanálise. Uma autoanálise. Nos últimos dias virão tempos perigosos ou tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Não divide nada com ninguém. Farinha pouca, meu pirão primeiro, meu pirão sozinho. Ou até com farinha muita, é tudo meu. Meu, tudo é meu. Avarentos. Sabe gente que é avarenta? Ama o dinheiro. Presunçosos. Arrogantes. Blasfemos. Blasfêmia. Fala contra Deus. Fala contra a igreja. Fala contra o Espírito Santo. Desobediente aos pais. Atenção. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, não aceita repreensão de ninguém, caluniadores, inventa fofoca da vida dos outros. É por isso que sites de fofoca nasceram na central de mídia do inferno. Eu falo isso, sites de fofocas gospel são um desserviço ao reino e nasceram na central de mídia do inferno e tem isso como seu administrador o capeta principal, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Gente, são coisas sutis. Isso aqui é uma coisa sutil, aparência de piedade. Gente que se faz de piedoso. Eu tenho problema com gente que é muito... quer mostrar uma piedade. Querido, quem é o Espírito Santo revela. Sabe? Quando você flua.
Tudo que é forçado é esquisito. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Então é o seguinte, os sintomas estão aí. O perigo é evidente. A gente está rodeado de gente assim. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, seja no dia a dia, nos relacionamentos. E nós temos, mas também olha só, o segredo não é se esconder, se isolar não. Ser cristão nesse tempo é dizer, eu aceito o risco. Amém? Eu decidi correr o risco. Há um antídoto, mas há um antídoto para isso. Tudo que a Bíblia mostra para a gente tomar cuidado, ela fala, tem uma saída para isso. Efésios 6. Vamos para Efésios 6, 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se na política e no governo, não. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa se vestir da armadura de Deus. Pois a nossa luta, presta atenção, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. O perigo está aí, mas o poder do Espírito Santo de Deus me permite agarrar a promessa em tempos de perigo. Oh meu Deus, amém? A pessoa do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, o me vestir de tudo isso que foi dito aqui, me faz com que eu me agarre à promessa e passe pelo perigo. E passe pelo perigo. Então, se eu quero alcançar a próxima geração, ou alcançar essa nossa geração de hoje, nós não podemos ficar amedrontados pelo perigo. Não podemos ficar amedrontados pelo perigo. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Olha que coisa linda. Eu vou repetir isso, essa versão é bem interessante, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Gente, a gente vive um período de pessoas desestabilizadas emocionalmente, desestabilizadas mentalmente. Deus quer sarar a tua mente, Deus quer te dar equilíbrio, Deus quer restaurar os teus pensamentos, colocar em ordem a tua mente. Chega de confusão na mente, chega de ataque na mente. Você precisa botar o capacete hoje. Meu Deus. Tito 2, de 11 e 12 vai dizer: pois a graça de Deus que traz a salvação apareceu a todos os homens, ensinando-nos que, negando a impiedade e as concupiscências mundanas, devemos viver sobriamente, retamente e piedosamente neste mundo atual. Como é que a gente deve viver? Sobriamente,
retamente e piedosamente. Repita comigo: sobriamente, retamente e piedosamente. Entende o que Deus espera de nós? Deus quer que o seu povo seja forte. Deus quer que o seu povo seja ousado. A mesma promessa feita a Josué em relação à terra prometida, ela é feita a nós nos dias de hoje, que é o quê? Seja forte e corajoso. O que diz lá? Não te ordenei eu? Não te mandei eu, Josué? Eu não estive com Moisés, Josué? Eu não conduzi vocês aqui em todo o processo, Josué? Então, Josué, é o seguinte: deixa de ser frouxo, seja forte e corajoso, não tema, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que fores. Aleluia! A graça de Deus nos mantém nesse mundo atual. A graça de Deus nos mantém de pé. E nós não vamos viver pelo perigo, nós vamos viver pelas promessas. Amém? Fique de pé no seu lugar e vamos orar nessa hora. Nós não vamos fazer apelo, temos que manter mas eu quero que você, talvez você tenha entrado aqui nessa manhã, ou esses tempos, esses quase 90 dias que vivemos confinados, trancados. Na verdade, estávamos na forma. Confinamento não, treinamento sim. Sendo treinados. Só que é o seguinte: tudo tem um tempo. Você não pode ficar paralisado pelo medo o resto da vida. Aleluia. Você não pode ficar refém. Do perigo. Porque Deus te deu poder, inclusive para repreender esse vírus maligno, que não me cabe aqui discutir de onde veio, se foi provocado, se foi criado, não interessa. Mas nós temos o poder para darmos uma ordem e repreender isso. Te dou poder para pisar serpentes, escorpiões e a todo o poder do inimigo. Se veio para destruir, se veio para matar, não é de Deus, querido. Não é de Deus, é isso aí. É isso aí, pastor. Se vem para matar, se vem para destruir, não é de Deus. Mas também não significa que vem para te colocar num beco e você ficar vivendo refém do medo. É hora da igreja partir para cima. É hora da igreja reagir. É hora de nós colocarmos os nossos pés e seguirmos adiante. Aleluia! Há um espírito de coragem vindo sobre nós. Um espírito de fé e ousadia, um espírito de coragem, que vai tirar todo medo agora. Eu decido andar pela promessa e não pelo perigo. Colocarei meus olhos na promessa e não no perigo. A graça de Deus me sustenta no meio do perigo. A graça de Deus me mantém vivo no meio dos dias perigosos. Mas eu estou indo em direção à promessa. De ousadia. Comece a orar no seu lugar aí. Você mesmo, coloca as suas mãos sobre a sua cabeça. Comece a ministrar sobre a sua mente. Comece a dizer: eu tenho o capacete da salvação na minha vida. Eu tenho a mente de Cristo em mim. Eu não serei refém do medo. Eu não serei refém do perigo. Há uma promessa. Ei, é hora. É hora de você começar a resgatar na sua mente promessas. Quando Davi era cometido pelo medo, quando Josué era cometido pelo medo, Deus sempre vinha e lembrava da promessa. Lembra, cara? Eu fiz a promessa. A palavra diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então comece. O que não se cumpriu na sua vida ainda, e você de repente deixou de caminhar na direção porque o perigo te paralisou. Começa aí a resgatar na tua mente. Tem promessas que você não viveu ainda.
Tem lugares que você ainda não chegou ainda. Tem situações que não aconteceram na sua família ainda e Deus prometeu. Não desista por conta dos perigos, mas segue adiante. Não tema.